Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 9 até o versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida aqui nessa noite. Eu louvo a Deus por esse culto abençoado, debaixo da presença do Senhor. Que Deus continua falando aos vossos corações, que me usa aqui nessa noite, conforme o seu querer. Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 9. Amém? Glória a Deus. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto as suas mãos sobre ele. E os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenou a Moisés. Versículo 10. E nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, a quem o Senhor o tinha conhecido cara a cara, com todos os sinais e prodígios que enviou o Senhor a fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, em toda a mão forte, em todo espanto grande, que Moisés causou aos olhos de todo Israel. Eu quero repetir o versículo 9, que diz: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto as suas mãos sobre ele. E os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenou a Moisés. Senhor Deus eterno Pai, ó Pai, te louvo, ó Pai, por essa palavra, ó Pai, nessa noite. Ó Pai, agora nesse momento, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que vai atrapalhar, ó Pai, a tua igreja, ó Pai, de ouvir a tua palavra, ó Pai, nessa noite, ó Pai, que o Senhor joga por terra, ó Pai, toda a distração, tudo aquilo, ó Pai, que não provém do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa me usar, ó Pai, nessa noite, com unção, com discernimento, ó Pai, da tua palavra, ó Pai. Esse é o desejo, ó Pai, o pedido, ó Pai, que eu te peço, ó Pai, nessa noite. Amém, amém. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, irmãos, por essa palavra. E ao estudar a palavra do Senhor, em cima dessa pregação nessa noite, Deus colocou um tema nessa pregação, que diz: seja submisso à sua liderança espiritual. Tema nessa noite: seja submisso à sua liderança espiritual. Autoridade espiritual, irmãos, é uma pessoa revestida por Deus para cumprir uma determinada missão. Autoridade espiritual é uma pessoa revestida por Deus para cumprir uma determinada missão. Ninguém pode se tornar uma autoridade espiritual se não reconhecer a autoridade maior que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Você só vai receber autoridade espiritual se você estiver debaixo de uma autoridade espiritual. Aleluia! Você só vai receber uma autoridade espiritual se você for submisso a uma autoridade espiritual. Isso é bíblico. O versículo 9 do capítulo 34, o qual nós lemos aqui nessa noite, vou repetir: foi cheio do espírito de sabedoria, foi cheio do Espírito de Deus, porque Moisés tinha posto as suas mãos sobre ele. Moisés, ele pôs a sua mão sobre Josué. Ele foi cheio do espírito de sabedoria, cheio do Espírito de Deus. Você só vai receber se você for submisso à autoridade espiritual, que é o nosso Deus, que está sobre as nossas vidas. E eu estou falando numa autoridade espiritual, que é a autoridade que está em cima dessa tribuna, que é o nosso pastor, que é os presbíteros dessa casa,
o qual nos ensina cada vez mais a como caminhar na presença do Senhor. Eu quero ler em Êxodo, capítulo 17. Se você quiser ler, abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 17. Glória a Deus. Versículo 9. Que diz: e diz a Moisés, a Josué: escolhe homens e saia, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume da colina, e a vara de Deus estará na minha mão. Versículo 10. E fez Josué como lhe disse Moisés, pelejando contra Amaleque, e Moisés e Arão e Ur subiram ao cume da colina. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, irmão, citar um exemplo bíblico aqui nessa noite, como exemplo de submissão a uma autoridade espiritual. Moisés, ele era líder de uma nação de Israel, e Moisés, ele era líder espiritual do povo de Israel. E Moisés deu uma ordem para Josué: escolhe homens e vai. E o Senhor escolhe homens e vai contra Amaleque. Moisés, irmãos, Josué, ele saiu debaixo da unção do seu liderado, do seu mestre. Ele foi e atacou os amalequitas. E a palavra do Senhor fala no versículo seguinte: que os Amaleque ficou o fio da espada de Josué. A palavra de Deus nos fala que Josué, ele era um homem estrategista de guerra, general de guerra. Moisés deu a ordem, Josué reuniu os homens e fez uma estratégia de guerra para atacar os amalequitas, e ali o Senhor operou um grande milagre. Ele só obteve sucesso porque ele estava sobre a autoridade espiritual. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Qual tem sido a sua estratégia? A ordem foi dada. Qual tem sido a sua estratégia? A ordem foi dada pela nossa liderança espiritual, que é o nosso pastor, os nossos mestres que estão em cima dessa tribuna. Qual tem sido a sua estratégia? Louvado seja o nome do Senhor. Qual a sua estratégia que você tem apresentado à sua liderança espiritual? Ou você é aquele que murmura? Oh, Espírito Santo, Oramaná, Aramanai, Coxomanara, cantará. Seja um estrategista na batalha, seja um estrategista na obra do Senhor. Chega perto da sua liderança espiritual e fala: pastor, os valentes de Davi não estão ensaiando, mas Deus me deu uma estratégia. Vamos orar, pastor. Pastor, nós estamos perdendo o nosso jovem para o mundo. Pastor, nós estamos perdendo, aleluia, casamento dentro da igreja. Mas eu sou um estrategista de guerra e Deus me deu, pastor, uma visão. E vamos fazer isso, irmãos, que a nossa liderança precisa da sua ajuda para conseguir vencer dia a dia nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Apresenta a sua estratégia de guerra para a sua liderança. Seja submisso à sua liderança. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Josué, irmãos, ele só foi sucessor de Moisés porque ele era submisso a Moisés. Eu quero ler aqui em Josué, capítulo 1, que fala: e aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, dizendo: meu servo Moisés morreu, levanta-te, pois, agora,
e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Moisés só avistou a terra de longe. Ele só avistou, Josué ele entrou na terra. Ou seja, a promessa, a visão da sua liderança espiritual é a sua promessa de amanhã. A visão da sua liderança espiritual é a sua promessa do amanhã. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós estamos aqui na casa de Deus aprendendo a cada vez mais o caminho de onde deve andar. Nós temos aqui a escola bíblica dominical, nós temos aqui o culto de doutrina, um culto maravilhoso, o qual nós estamos aqui nessa noite. O pastor, a liderança espiritual que está em cima dessa tribuna, está ensinando o caminho de onde deve andar. É a sua promessa do amanhã, para você herdar a mansão celestial. Louvado seja o nome do Senhor, mas tem que ser submisso à autoridade terrena. Glória a Deus. 4 atitudes, irmãos, práticas de Josué, que fizeram são de liderar que estava sobre Moisés. 4 atitudes práticas que fizeram são de liderar que estava sobre Moisés. Primeiro, a obediência. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 17, versículo 10, e fala: e fez Josué conforme o que Moisés lhe dissera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo que Moisés falava para Josué, ele sempre estava pronto a servir o seu liderado, que era Moisés. Segundo, ele foi servo. Ele foi um servo fiel. Alguém que deseja ser servido, irmãos, primeiramente precisa aprender a servir. Você que deseja ser servido, se você não aprender a servir, você nunca vai ser servido, porque você não aprendeu a servir ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, quer estar sempre junto ao seu liderado espiritual, o seu líder espiritual, quer estar sempre junto. Josué estava sempre junto de Moisés. Aonde que Moisés ia, Josué estava lado a lado com o seu mestre espiritual, com o seu líder espiritual. Moisés entrava debaixo de uma tenda, Josué estava ali de prontidão a servir o seu líder espiritual. 4, aleluia. 4, não participar de rebelião. Josué nunca rebelou. Josué nunca rebelou contra Josué. Josué nunca se rebelou contra Moisés. A palavra de Deus fala, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Números 26, versículo 9, fala que Abirão, Datã, eles fizeram uma rebelião contra Moisés. Eles montaram um grupo, mais ou menos de 250 pessoas, e fizeram uma rebelião contra a vida de Moisés, tentando tirar ali Moisés da liderança espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aprende, irmãos, a submeter as autoridades na terra, não terá dificuldade de submeter a Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 20 fala: se nós, louvado seja o nome do Senhor, vou até abrir aqui 1 João, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Quem não ama ao seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, se você não for submisso à sua autoridade espiritual, como é que você vai ser submisso a Deus?
Se você não for submisso, uma autoridade espiritual, terrena que eu estou falando, que é o nosso pastor, os nossos mestres que estão em cima dessa tribuna, como você vai ser submisso à autoridade maior que é Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, fizeram ali rebelião contra Moisés. Fizeram ali, irmãos, juntaram homens para tirar Moisés ali da liderança de Israel, de uma nação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Josué defendeu. Josué comprou a briga e não deixou, irmãos. Ele defendeu o seu liderado, o seu mestre espiritual. Olha que a Bíblia fala, irmãos, sobre rebelião. Salmo 68, versículo 6. E diz: os rebeldes habitam em terra estéril. Os rebeldes habitam em terra estéril. Porém, os rebeldes morrem no deserto ou habitam em terra seca. Os rebeldes, irmãos, ele morre no deserto e habita em terra seca. Ei, sua vida não está dando nada certo. Você tem que haver, você tem que primeiro examinar. Não é a liderança espiritual, talvez é você. Se você está morrendo, aramaná, araicoxomaná, aracantaramaná, se você está morrendo nesse deserto, você está querendo se rebelar contra a autoridade espiritual, você está querendo jogar culpa na liderança dessa casa, aramaná e coxô. Você está morrendo no deserto, você está habitando em terra seca, em terra estéril. Quando a gente inclina o nosso coração na rebeldia, o nosso coração fecha. Se o nosso coração fecha, como é que nós vamos receber a palavra de Deus sobre as nossas vidas? Como é que nós vamos receber a libertação? Como é que nós vamos receber a cura? Aramanai coxô, rimanai, araimanai coxô maná. Ei, xirilai maná. Ei, Jesus. Manai, coxô, rirai, xirilai, maná. Sinta a presença dele, irmãos. Sinta a presença dele nesse lugar. Só os submissos vão entender essa palavra nessa noite. Só aqueles que são submissos a uma autoridade espiritual estão entendendo essa palavra nessa noite. A palavra que não é minha, essa é Bíblia. Josué, irmãos, o povo de Israel só reconheceu a autoridade de Josué quando Moisés impôs a sua mão sobre Josué. E o povo de Israel, irmãos, reconheceram a autoridade sobre a vida de Josué. Tem pessoas, irmãos, se rebelando contra os seus pastores. Eu conheço várias pessoas que saem sobre a submissão da liderança e vai abrir um ministério próprio, e pessoa auto se consagrando. Eu me consagro Euristídio apóstolo, eu me consagro pastor presidente, eu me consagro presbítero, eu me consagro diácono. Tem pessoas, irmãos, que estão saindo de dentro das nossas igrejas, aleluia, porque não foram submissos uma ordem, uma liderança espiritual. E essas pessoas, irmãos, a Bíblia já falou que eles habitam em terra seca, em terra estéril, não dá nada. Eles estão morrendo no deserto. Ei, vamos acordar, igreja. Precisamos ser submissos à nossa liderança espiritual. Ser submisso, irmãos, não quer dizer que a nossa liderança vai falar para eu pular da ponte, ou você pular da ponte, você vai pular. Ou meu pastor chegar e falar, Chico, pula de cabeça aqui. Isso não é submissão. Submissão é ser obediente. Submissão é ser servo. Submissão não fazer rebelião. Submissão é você ser fiel ao seu liderado. Aramanai coxô. Ei, manai xaramaná. Glória a Deus. Louvado seja o
1 Samuel, irmãos, fala mais sobre rebelião. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Só a parte A do versículo. Se você depois quiser ver o restante, fica à vontade. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 fala: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Aleluia! Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Se você sair fora da submissão da sua liderança, oh Espírito Santo, as maldições vai te acompanhar. Não adianta você trocar de país, não adianta você trocar de cidade. Se você sair debaixo, fora da submissão do seu liderado, a maldição vai te acompanhar. Cuidado com essas pessoas que têm se rebelado contra as suas autoridades espirituais. Talvez saia daqui de Raposo e vai lá para a Argentina, mas Deus, irmãos, Ele contempla. A palavra de Deus fala com os olhos do Senhor é como bola de fogo. Ele te contempla aqui, Ele te contempla em qualquer lugar. Não adianta correr. Ai, manai, coxô. Manai, xarai, maná. Xarai, manai, coxô. Oh, o Espírito Santo. Manai. Agora, irmãos, vamos falar da parte boa. Quando você se submete à autoridade espiritual, quando você está submisso a uma autoridade espiritual, você tem paz na sua casa, você tem alegria na sua casa, o seu coração não está inclinado para a prostituição, o seu coração não está inclinado para a mentira, porque você está debaixo de uma autoridade espiritual. E Deus se agrada de você. E você está sendo protegido nesse mundo espiritual. Mas você tem que ser submisso a uma autoridade espiritual para você ser protegido. Você está se tornando hábito a exercer uma autoridade espiritual. Quando você é submisso, você está apto a exercer uma autoridade espiritual. Amanhã, jovens, amanhã, igreja, talvez não vai ter esse corpo de obreiro nessa casa. Talvez vai ser você aqui em cima. Oh, manarai, coxô, manarai, cantará. Talvez vai ser você exercendo uma autoridade espiritual. Taramanai, coxomaná. Ei, Jesus! Você está tendo a sua natureza carnal tratada. Quando você é submisso à sua autoridade espiritual, você está tendo a sua natureza carnal tratada. Ei! Falei aqui, irmãos, o nosso coração, irmãos, se inclina para a palavra de Deus. Olha que culto maravilhoso nessa noite. Quantas pessoas não queriam estar aqui nesse lugar, no seu lugar, mas eles perderam a visão espiritual. Eles não queriam, essas pessoas, eles não estão aqui nessa noite porque já perderam a visão, já não é submisso mais à sua autoridade espiritual. Que culto maravilhoso nessa noite, que presença gostosa de Deus. A palavra de Deus fala mais um dia na tua casa, nos seus atos, que 1000 anos fora da presença de Deus. É muito bom, irmãos, é gostoso a gente ser submisso a uma autoridade espiritual. Eu peço à igreja colocar sobre os seus pés nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui o pastor Paulo Ricardo, a sua esposa Rosemary. Nós vamos estar estendendo as nossas mãos sobre a vida dos dois, sentir de Deus aqui agora. Nós vamos estar intercedendo, irmãos, pela essa
autoridade espiritual, que é o nosso pastor, que está sobre a nossa liderança. Glória a Deus. Estender nossas mãos para cá, irmãos. Senhor, eterno Deus, eterno Pai. Ó Pai, nesse momento, ó Pai, te apresentamos, ó Pai, o líder, ó Pai, espiritual, ó Pai, dessa casa. Ó Pai, escolhido por Senhor, Pai, para estar de frente, ó Pai, essa obra, Pai. Ó Pai, que cada vez mais, ó Pai, o Senhor, Pai, capacita. Ó Pai, que o Senhor dá autoridade ao teu servo. Ó Pai, que as pessoas, ó Pai, venham, ó Pai, entender, Pai, essa autoridade espiritual que está sobre a vida, ó Pai, do teu servo. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, a esposa. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar os projetos. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar os sonhos, ó Pai, do teu servo, ó Pai. Esse líder espiritual, ó Pai, o qual tem nos ensinado, ó Pai, nessa igreja, Pai. O qual tem dado a ordem, ó Pai, para nós, ó Pai, sobre essa igreja, Pai. Continua capacitando, continua protegendo e livrando, ó Pai, de todo mal. Essa oração que eu te faço é em nome do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Desde já, quero também desejar a todos, todo mundo despedido da pessoa, desejar a todos um final, um feliz ano novo. Que Deus possa estar abençoando cada família. Mais um ano, irmãos, nós vencemos, né? Mais um ano se passou, está se acabando, mas nós estamos aqui na presença do Senhor. E Deus tem nos sustentado na tua presença. Que Deus continue abençoando a cada um nessa noite. Amém, amém.